Oi, 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 bom dia, amores e amoras. Estamos aqui então para mais uma aula, né, do nosso baralho cigano. E agora nós vamos usar um pouco mais, é o baralho que tem um dos mais básicos, tá? Que vai ficar melhor para vocês lerem as informações, enfim, certo? Até vou pedir pro Mate me alcançar. Pode me alcançar o livro preto que tem aí em cima da mesa, que tem um baralho dentro? Em cima da outra mesa. Eu peguei este baralhinho aqui, tá? Esse aqui, gente, é um dos baralhos que eu mais uso, tá? Há muitos anos, foi o primeiro que eu comecei a jogar, que alguns ficam na marca Sírio, uns falam que é o baralho Sírio. Obrigada. E este outro aqui, deixa eu deixar aqui marcadinho o livro, é o Lenormand, aquele mais tradicional, aquele que a gente encontra em qualquer loja, em qualquer flora, mais em conta também, e traz, né, uma leitura mais fácil, um pouco mais prática, por causa do tipo dos desenhos deles. Enquanto eu vou preparando aqui o nosso baralho, eu quero aproveitar e deixar alguns recadinhos para vocês, tá? Obrigada. Primeiro, que as nossas aulas, elas vão continuar sendo aqui no Instagram, mas elas não vão mais ficar disponíveis aqui no Instagram. Elas vão ficar disponíveis no YouTube, no canal do YouTube. E esse link do canal eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp, certo? E mais, assim, gente, aproveitem, tá? Para compartilhar bastante, compartilhar as aulas, compartilhar essas informações, assistam várias vezes cada aula, porque realmente tem muito conteúdo aqui e que são conteúdos que vocês só vão ter mesmo num curso completo, né? E nem em todos os cursos completos tem, né? Nem todo mundo passa essas informações que eu passo aqui para vocês. E bem, eu vou tentar hoje dar para vocês nossa aula, sabe que eu não quero, né, fazer uma aula muito extensa, da carta 2 até a carta 6 do nosso baralho. Então, para começar, eu quero frisar de novo para vocês algumas diferenças, tá? Esses são os dois baralhos mais convencionais, mais fáceis de encontrar, também de valor mais em conta para quem está começando, tá? O investimento daí no baralho fica entre 10 e 15 reais, dependendo de onde vocês forem comprar, tá bom? Quem quiser encomendar também algum desses baralhos, uma coisa pela Tote, artigos místicos, entre em contato lá com a loja, aqui como vocês conseguem também. Então, nós vimos, né, nós falamos do cavaleiro, nós falamos das pessoas do baralho, né, nós falamos um pouco de cada carta, um pouco de como funcionam essas cartas, esse baralho todo. Trouxe para vocês algumas coisas, vamos fazer uma revisão da carta do cavaleiro também, tá? Então, vocês viram que é a mesma representação, é a mesmíssima representação. O que acontece? Tem alguns desenhos diferentes, mas o arquétipo vai ser sempre o mesmo. Vocês lembram que lá nas cartas do cavaleiro, tem cavaleiro que está olhando para a direita, cavaleiro que está olhando para a esquerda, e que nesse sentido a gente vai observar, né, a carta e nos determinarmos, né, a gente coloca muita intenção também no que a gente vai fazer, a gente precisa ter afinidade, tá? Algumas coisas são regras, são meio padrão, mas outras a gente também determina. E uma coisa que assim, ó, conforme a afinidade de vocês com o baralho de vocês,
e que vocês podem sim ter mais de um baralho quando tiverem mais habilidade para fazer as jogadas, é o seguinte, é que vocês saibam que conforme o lado para qual está olhando, está a direção da carta, vai dizer para vocês se é passado, se é futuro, e isso em relação à carta mestra, certo? Por isso que no curso completo, no meu curso que está na plataforma, está na Hotmart, eu friso muito essa questão do que é a carta mestra, para que lado é passado, para que lado é futuro, porque isso facilita muito a leitura para a gente entender, né, e poder conectar e dar sentido à interpretação que nós estamos fazendo. Então, recapitulando aqui, a gente vai começar, né, fazendo essa recapitulação do nosso cavaleiro ou o mensageiro. E lembrando, né, que tem algumas cartas que elas, dependendo do autor, ela vai ter um nome diferente, mas sempre o cavaleiro ou o mensageiro é a carta 1 do baralho cigano, tá? É a primeira carta, e é o 9 de copas. O cavaleiro representa os nossos projetos, o nosso destino, para a direção que nós temos que tomar na vida, né? Também representa a nós um protetor espiritual em algumas situações. Em algumas religiões ele simboliza o Ogum, em outras é o Bará. Então isso também tem a ver com o fato de você ter ou não alguma relação religiosa. Se não tem, não tem por que vincular, certo? E outra questão é que ele fala da sensualidade, da sedução, das questões mais voltadas para a parte também sexual das pessoas, independente de ser homem ou mulher. E que ele é um segundo homem na vida do consultante, da consultante. O primeiro, se for uma consultante, né? Se for uma mulher que estiver consultando, vai ser o cigano. O segundo, então, vai ser o cavaleiro. Se for um homem, for o consultante, ele vai ser o cigano, e outro homem na vida dele vai ser o cavaleiro. A carta 2, né, anotem, ela é o trevo, carta 2, 6 de ouros, ela é o trevo, mas em alguns baralhos vocês vão encontrar ela como as pedras ou os paus, certo? Já mostrei isso para vocês e nós falamos também um pouco a respeito. O que essa carta representa na vida das pessoas, na leitura. Ah, Fábio, trevo é sorte, então representa coisas boas, sorte chegando. Também é uma questão de um pouco de sorte, porque isso aí fala do lado espiritual dela, né? E uma certa sorte, uma certa prosperidade na parte material, tá? Isso é o que ele vai trazer. Mas lembrem-se o que é. Oi, Moni! Tá, Moni, tá a Kátia. Gente, eu esqueço às vezes de olhar quem é que tá aqui. Vou falando, né? A Luciana, Vanessa, Malvina, Miriam. Bom dia a todas e todos, né? Na nossa aula de hoje. Lembram que eu falei para vocês que um dos arquétipos do trevo é o fato que ele é bonitinho, fofinho, né? Mas a gente dificilmente encontra o trevo de 4 folhas. Então, para ele representar realmente sorte para gente, para quem está lendo, né? Para quem está fazendo a consulta, ele vai ter que estar associado a outras cartas, certo? Ele sozinho não significa somente sorte, porque trevo de 4 folhas a gente não encontra fácil aí. Mas o trevinho normal, aquele de 3 folhas, a gente encontra facilmente e ele, inclusive, se espalha muito fácil, né, por todo o nosso jardim. E ele sufoca as outras plantas. Então, ele é uma dificuldade também. Ele é um obstáculo, algo que a gente tem que transpor. Só que, assim como esse trevinho do jardim, né, é um obstáculo
facilmente removível, a gente consegue pular ele fácil, a gente consegue facilmente tirar ele da nossa vida. Porque o trevinho, a gente vai lá, puxa, né, com a mãozinha, facinho, com a pontinha do dedo, tu puxa o trevo, ele vai sair dali com a raiz e tudo. Você arranca ele muito fácil. Ele não forma uma raiz profunda, ele, né, não fica muito fixo na terra, não. Então, a gente consegue se livrar facilmente do trevo. Então, ele é uma dessas questões, um obstáculo facilmente transponível. E aí, o 6 de ouros, ele também nos fala, né, trazendo esse arquétipo, ele fala também de doação, de generosidade um pouco, de a gente também dar para receber. E que às vezes a gente está enfrentando algumas dificuldades na vida, porque a gente não está fazendo essa troca energética que a gente precisa fazer, né? Porque o dinheiro, as questões materiais, elas são uma energia. Ela é uma energia, e a energia, para que ela flua bem, ela tem que estar em constante movimento. Quem quiser acrescentar algo, quem quiser também fazer alguma pergunta, fica à vontade aí, gente, tá? Eu quero aproveitar e mostrar para vocês aqui uma coisinha, né, relacionada às cartas, né, as cartas dessa parte, né, o pessoal pode ter me perguntado onde é que eu tiro, principalmente, onde que eu aprendi mais a informação sobre os naipes, tá, do baralho cigano, porque isso aí tem pouquíssima essa informação. Gente, muita coisa, tá? Ela entra em sinergia, em sintonia com os significados também das cartas do tarô, porque diz a lenda que o baralho cigano é um resumo do tarô, certo? Nós temos isso. E tem um livro que muita gente não gosta de usar, tem muito preconceito, que tem muita informação boa, mas tem muita fantasia, tá? Que é o livro do São Cipriano. Uma das coisas boas que tem nesse livro é esta parte de falar sobre os significados das cartas apenas pelo sentido dos naipes, certo? Então ele traz estas informações, tá? Então, vocês vão ter também aí, quem quiser ler, quem achar interessante, quiser aprofundar, vale a pena, tá? São poucos os livros que tem sobre isso. Então, gente, vimos a carta 2. Nosso trevo de 4 folhas. Nós vamos para a carta 3. A carta 3 do baralho cigano é o navio. Ó. Nessa representação aqui, a gente não tem o aviãozinho, tá? Aqui a gente tem. Tem o avião e tem o navio, mas a carta é o navio. O foco da carta é o navio, certo? A carta 3 do baralho cigano, ela é o 10 de espadas. Ela é uma carta que está relacionada ao mental. E o navio, ele faz, né, um movimento lento, mas constante. Ele nos leva a algum lugar, ele tem esse arquétipo. Quando tem o aviãozinho ali, algumas pessoas pensam, mas aí como é que é? É uma mudança rápida, é uma mudança, né, demorada, enfim. Gente, o que acontece? Nessa representação ali antiga, essa parte ali de ter um avião, de ter um navio, é o que leva mais as pessoas a verem essa carta com o significado de ser uma viagem, né? Ok, pode representar sim uma viagem que a pessoa vai fazer ou que fez, que vai surgir na vida dela. Mas essa carta fala de mudanças que são necessárias, principalmente na forma da pessoa pensar, né? Que ela precisa ter um pensamento mais firme, um pensamento mais positivo.
ter mais determinação nesse pensamento dela para que ela atinja os seus objetivos. Num ponto negativo, o navio fala de morosidade, né? Então, ao mesmo tempo que ele fala de uma mudança de longo prazo, ele fala que essa mudança é lenta. Ela não vai acontecer assim do dia para a noite, né? E que a pessoa vai ter que fazer essa construção, certo? Então, ele vai trazer essa coisa do o peso do navio, que consegue, né, flutuar tão bem na água, mas que ele traz essa lentidão em algumas questões, certo? Então, navio, muito mais do que viagem, é mudança. Lógico que ele vai ter significados também, todas as cartas têm significados na área da saúde, né? Tem muito mais ainda sobre positivo, sobre negativo, fala sobre a personalidade de cada pessoa. A gente muitas vezes eu faço, né, quando a aula é presencial, eu faço essa parte toda de fazer essa análise, conforme a data da pessoa, para ver a personalidade dela, para a gente descobrir se ela está vivendo no positivo ou no negativo. Na hora do jogo, a gente também tem como analisar isso, tá? Que facilita muito a nossa leitura também. Eu tenho que cuidar aqui, gente. Cuidar do nosso horário. Tá quase dando nosso horário. Acho que a gente não vai conseguir fazer todas as cartas que eu me propus hoje. Carta 4. É a carta da casa. Certo? E é o nosso rei de copas. Nós falamos dele na última aula. Tá lá no grupo do Whats. Tá lá já todas as cartas que tem, as pessoas do baralho cigano, né? Para que a gente possa usar também na marcação e a gente entender quem é quem na hora que a gente está fazendo esse jogo. A gente precisa ter uma noção disso, certo? Eu sempre falo nas aulas né, da plataforma que a gente tem que observar isso, porque todo o detalhe da carta vai nos trazer uma informação que é fundamental para nossa leitura ser mais assertiva. Então, a carta da carta, além de representar esse homem maduro, de sentimentos, que sabe gerir bem, né, o seu lar, a sua família, uma pessoa voltada para o meio familiar, a casa é o nosso porto seguro, é o nosso refúgio, né? É o nosso descanso. A casa representa toda a nossa família, né? Nosso meio familiar. E com isso, gente, as nossas expectativas e frustrações em relação às pessoas que mais amamos, as pessoas que estão mais próximas de nós. Então, ela sempre nos diz que a gente tem apoio, sim, a gente tem com quem contar, só que, às vezes, nós idealizamos demais e exigimos demais das pessoas e a gente precisa entender que ninguém dá aquilo que não tem. Não é possível eu dar para você, né, algo que eu não tenho. Então, muitas vezes, não é que a gente não tenha na família o apoio. A gente não tem como a gente gostaria, mas tem o apoio. A carta da casa nos diz que a gente tem esse apoio, né? Mas que é o apoio que é possível e não aquilo que a gente idealizou. Então, serve também como um conselho para que a gente seja grato pelo que temos, né? E não ficar criticando e exigindo cada vez mais que a pessoa ou o outro, né? Pai, mãe, marido, esposa, filhos, irmãos, irmãs, não tem como dar, né? Isso é o que é possível da relação. E tá tudo certo, ok? Então, a casa é a nossa base. O negativo da casa é a desestruturação, o desequilíbrio, a instabilidade familiar, os conflitos. Só que, gente, como eu explico lá na plataforma,
É muito complexo, o risco de erro é muito grande você responder usando uma carta só. É possível? É. Depende muito da pergunta, mas é um risco muito grande. Então, o negativo ou o positivo fica muito mais fácil de a gente detectar, não só de acordo com a pergunta, mas com o contexto das cartas que saem no entorno daquela que a gente está vendo, ou no contexto geral das cartas que nós tiramos para responder a pergunta do nosso consultante, né? Que podem ser 3, 5, né? O leque, enfim, ou mesmo na mesa real, no jogo completo, a gente vai olhar o entorno destas cartas e a relação delas com a carta mestra para poder identificar se é positivo ou negativo. Nós não vamos ir até a 6, mas nós vamos ir até a carta 5, porque ela tem tudo a ver também com essa questão da casa. É a árvore. Sempre bela, frondosa, né? Maravilhosa. A carta 5 é o nosso 7 de copas. Tá? Essa carta, ela fala também das nossas escolhas, né? Que elas podem ser escolhas que nos trarão bons frutos, né? Raízes firmes, bases sólidas ou fragilidade. Tá? Então, essa carta da árvore, ela também fala das nossas conquistas, do momento de nós colhermos os frutos, fala de que temos que saber esperar, né? Que tudo é um processo que leva tempo, e esse tempo não é de hoje para a semana que vem. Né? Quando você planta uma árvore, ela vai levar mais de ano para ganhar um tamanho legal, para ela realmente ter raízes profundas, para que ela dê frutos. Então imagina as coisas que você deseja, os seus projetos, muitas vezes eles precisam de um longo prazo e eles precisam sim ser cultivados, ser regados, ser cuidados, em algumas situações inclusive podados. Então a árvore, dependendo do contexto que ela cair, né, e das cartas que estiverem com ela, também fala das coisas que a gente precisa podar na nossa vida, tirar, né? É lindo uma árvore com uma orquídea nela, mas a gente tem que ter controle sobre essa orquídea porque ela não deixa de ser um parasita, ela suga a energia da árvore. E muitas vezes, eu quero saber como é que é o fulano lá na minha vida, e sai a carta da árvore, mais uma... e sai, por exemplo, a carta da cobra junto. Gente, essa pessoa é um parasita na tua vida, essa pessoa tá te sugando, é praticamente um vampiro energético, tá? Então, o estereótipo, o arquétipo todo faz diferença. Também vai falar de saúde, vai falar de uma série de questões. Personalidade, positivo, negativo, amor. Nossa, né? É um amor que a gente tem que tomar cuidado. Tem que saber bem o caminho que a gente vai seguir. Só para dar uma ideia para vocês também do que é que traz todos esses contextos, tá? Tem coisas que a gente abstrai, né? Lembram que eu falei que o livro tem coisas boas, mas tem coisas ruins, tá? A árvore, né? Quando a gente fala de pessoas, vai ser alguém também, ela sozinha, por conta, alguém que vai ser muito prestativo, né? Vai ser útil, porque uma árvore dá sombra, uma árvore dá frutos, uma árvore dá lenha, né? Traz muitos benefícios pra gente, tá? Se acompanhado, por exemplo, da carta da aliança, da carta dos pássaros, quando a gente tá falando de relacionamento, pode falar de casamento, tá? Então, assim, acompanhada de cartas favoráveis, pode avisá-lo que um parente ou pessoa muito da sua afeição concorre e empenha-se para a sua felicidade. Então, vocês viram como tem a ver com a carta da casa?
Se nós pegarmos a carta da casa e a da árvore e falarmos sobre aquele apoio familiar, reforça aquilo que eu disse. A família se empenha para te apoiar, para estar contigo, as pessoas que você ama e de quem você espera apoio. Só que nem todo mundo consegue atender as suas expectativas. Então, às vezes, a gente precisa apenas aceitar de bom grado aquilo que estamos recebendo. Gente, vai ter depois, tá? Lá no grupo, um resuminho dessas cartas, falando ali com a palavra-chave de cada uma delas. E lembrem-se, essa aula e as duas anteriores, elas vão sair daqui do Instagram e vão ir para o canal no YouTube. Por enquanto, o canal só vai ficar disponível o link lá no grupo de WhatsApp. Então, quem quiser assistir as outras aulas depois, quem quiser manter esse acesso, entra lá no grupo de WhatsApp. O link tá ali na bio. Entra ali no link, vai estar lá, conhecendo o baralho cigano, entra ali no grupo, vem fazer parte. Conforme as pessoas forem entrando, eu vou precisar repostar algumas coisas, tá? Mas é bom sempre também para reforçar. Aproveitem o grupo também para tirar dúvidas, para trazer alguma sugestão, algo que vocês gostariam de ver, né? Sobre esse nosso curso, essa nossa aula. E nos vemos na próxima sexta. Não esqueçam, sigam aí o canal do Templo de Tote aqui no Instagram. Curte, compartilha, ativa o sininho das notificações e entre lá no grupo para fazer a mesma coisa no YouTube. Beijo e um ótimo fim de semana a todos nós.